Gostou, Satoru? Vai, ó, aparece, gravou! Gravando. Bom dia para todo mundo que já chegou aí. Dei 10 minutos esperando o pessoal, porque parece que hoje a galera não está muito animada, né, para ter aula na segundona. A gente vai conversar sobre glicídios e lipídios aqui, como aula síncrona, e depois a gente vai. Vocês vão poder assistir a aula gravada, né, a videoaula lá no YouTube sobre a parte de proteínas, tá? Para não ficar muito maçante, senão e acabar estourando o tempo também, porque conversa bastante, né, troca ideia e fica mais longa do que deveria. E aí depois a gente entra nas teorias de origem da vida na Terra e vem mais uma atividade avaliativa que vai ser um questionário sobre glicídios, lipídios, proteínas e as teorias de origem da vida da Terra. E aí a gente encerra esse assunto da sessão A Vida e passa para a próxima sessão, que vai ser a célula, né? A gente vai conversar sobre a célula. Bom, espero que todo mundo tenha lembrado de fazer o questionário que ficou da aula passada, né? Porque nesse momento ele já deve estar fechando, deve fechar hoje. Quem não lembrou, acho que ainda dá tempo de fazer, mas ele já deve fechar hoje. Professor, você pode ver lá que eu tirei? Porque eu fiz no sábado mesmo. Não mexi para corrigir ainda. Depois essa semana eu devo corrigir, aí a nota aparece para você no Moodle automaticamente. Você fica sabendo na hora que eu fecho a nota. Já fiz, prof, o questionário. Deu certo, Isadora? Deu sim. Daí, quando eu faço, o senhor vê, né, que eu fiz, tipo... Já aparece lá para mim. Eu tenho número de tentativas, tudo certinho, tá? Professor, é aquele da água para a vida? Isso, importância. Eu fiz. Até agora, então, vocês tiveram o mapa mental, o fórum sobre o vírus, né? A importância da água para a vida, e aí vai ter mais um de lipídios, glicídios e proteínas, além das teorias da origem da vida da Terra. E aí encerra essa sessão, com 4 atividades avaliativas. Depois vai ter mais na... Não é uma faca, isso aqui é uma estrela do Batman. Sabia, eu ia falar, é aquela shuriken do Batman, cara. Não deve ser. Eu estava fazendo tarefa com meu filho aqui, ele deixou aqui, aí eu tô com ela na mão e abrindo e fechando. Bem aquela coisa de ansioso que fica fazendo o mesmo movimento o tempo inteiro. Vou deixar ela aqui do lado. Além do café, né? Tá em choque? Fica pro Batman. Vocês sabem o que são glicídios e lipídios, gente? Eu sei que é gordura. Gordura e açúcar. Já assistiu a aula, Ricardo? Gravada? Tava no Ctrl+C. Já estava preparado para essa pergunta. Então você já assistiu lá. Então vai ser um repeteco aqui para você, tá? E até por isso que eu não cobro que as pessoas fiquem aqui na atividade síncrona, porque é o mesmo conteúdo que tá lá, eu passo aqui, só porque a instituição fez uma pesquisa com os alunos e boa parte dos que responderam falaram que gostam de atividades síncronas, né? De ter aula, de ver o professor. Então eu acabo atendendo essa necessidade que alguns alunos têm, tá? Mas vamos lá para a apresentação. Já que vocês já sabem que são açúcares e gorduras, vocês vão conseguir me falar aonde que a gente encontra isso quando a gente vai se alimentar, né? Os açúcares a gente encontra em quase tudo, professor. Quase tudo tem açúcar. Quase tudo. Arroz, frutas, macarrão. Deixa eu ver. No arroz, no macarrão, nas frutas menos, mas ele tá no formato que a gente chama de amido. Já ouviu falar no amido? Aí o corpo tem que quebrar o amido em várias partículas, em várias partes, na verdade, né? Quando a gente for estudar sistema digestório, a gente vai ver que o amido, a gente começa a quebrar ele na boca. Com a saliva, né? Pode. O meu filho tá pedindo se ele pode comer choquito. Ouviu o açúcar, já ficou animado.
A gente começa a quebrar o açúcar na boca com a saliva, né? E depois vai para o intestino, onde ele é absorvido. Então, a amida é quebrada em glicose. Eu já devo ter falado para vocês fazerem um teste a respeito disso, que é pegar um pouquinho de farinha de trigo e colocar na língua. Eu falei para vocês disso? Não. Deixa essa porta quieta, Heitor, fazendo um favor. Já falei para vocês disso, do amido, não? Da farinha de trigo? Não. Se vocês colocarem um pouquinho de farinha de trigo na língua, assim, a princípio ela não vai ter gosto de nada, porque o amido, ele não, os receptores da nossa língua não conseguem perceber ele, tá? E aí, com o tempo, vocês misturando essa farinha de trigo com a saliva vai começar a atuar sobre esse amido e vai transformar em glicose. E aí a glicose já é perceptível, né? A gente sente o sabor doce dela. Então, aquela farinha começa a ficar adocicada e aí a gente vai sentir um sabor doce na língua porque a saliva quebrou. Dá farinha pro filho, professor. Glicose. Oi? Dá trigo pro filho. O pessoal faz, né? Mingau, né? De farinha, assim, principalmente em regiões muito pobres, onde o acesso ao alimento é pequeno. Como a farinha ela é um alimento barato, né? Pouco processado, acaba que fica à disposição para o pessoal. E os lipídios? Aonde que a gente acha? Em todos os lugares, principalmente na carne. Sim. Carne, né? Carne tem lipídio. Todos os lugares, não sei. No ar, eu acho que não tem. Tomara que não. Alguns vegetais, Ricardo. Você lembra de algum vegetal? Depende, professor. Se tiver tendo fritura, o óleo fica no ar. Né? As castanhas e amêndoas são ótimas fontes de lipídios, né? E os lipídios presentes nas castanhas e nas amêndoas são lipídios, né, considerados saudáveis, né? Que combatem colesterol, né? Que são importantes. Inclusive, professor, eles usam, fisiculturista normalmente usa para manter o corpo bem, que faz bem para a saúde. O quê? Come castanha. Castanha? Amêndoa. Que complementa a dieta. Você tá treinando para ser fisiculturista, Wesley? Ô, louco. Tô com badão, hein, professor? Professor, ele é o Bambam, professor. É o Bambam. Tá quase. Vai quebrar. Aliás, Ricardo, castanha tá cara. O que não tá caro, né? Você viu o combustível, professor? Tá quase R$7. Pois é. O que não Mas, tá na caro? verdade, esse negócio de combustível é MO e SMS, porque, tipo... Esses dias a eu vi... refinaria é 1,95 na refinaria. Esses dias eu vi um meme em algum lugar falando que parece que tudo tá com preço de aeroporto, né? Tipo, quando a gente vai para o aeroporto, pão de queijo é R$15, né? Na lanchonete do aeroporto, R$20 um pão de queijo. Parece que a gente tá vivendo em um aeroporto constantemente agora. Mas, professor, eu acho isso muito errado, assim. É culpa do nosso governador. Desgraça do governador. Bom que eu tô no federal. Não, Querem fazer você acreditar nisso, né? O problema é tudo, na verdade. O sistema inteiro tá bugado. Querem fazer vocês acreditarem nisso. Mas vamos lá, gente. Então eu pus aqui alguns exemplos, ó. Aonde que eu acho os açúcares, né? Então eu tenho aqui açúcares no macarrão, tenho açúcares no pão. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Sim. Sim. E na carne, será que tem açúcar? Alguém se arrisca? Eu acho que não. Não? Acredito eu acho que sim, tipo assim, tem um pouco de glicose no... Eu acho que, na verdade, em tudo tem um pouco de glicose, mas enfim. Nós, animais, né? A carne é de origem animal, né? Nós, animais, fazemos reserva de açúcar no formato de glicogênio, tá? E o glicogênio, ele é a reserva que a gente usa para fazer atividades físicas e tal. E nos nossos músculos, ou seja, na carne, tem moléculas de glicogênio lá à disposição.
que chegam através da corrente sanguínea e as nossas células guardam, né? Então, sim, quando você come uma carne, ela tem açúcar. Inclusive, quem já comeu carne sem salgar, já deve ter percebido que a carne é um pouco adocicada, né? Ela tem um sabor doce, porque além do glicogênio, ela tem glicose livre também, porque os músculos precisam de muita energia. Então, se a célula precisar quebrar o glicogênio para usar a glicose, vai demorar muito. E aí você pode ter uma cãibra, por exemplo, né? Quando você faz um exercício que extrapola essas reservas e vai além do que o sangue consegue suprir, acaba que o seu músculo entra em cãibra, né? Entra em anóxia, né? Falta de oxigênio, e acaba tendo o que a gente conhece por cãibra. Por isso que é Cãibra é muito bom estar dolorido, bem né? alimentado e o treino constante para aumentar a quantidade de reserva, né, professor? Que o corpo se adapta. É lógico que nunca é interessante a gente consumir mais do que o que a gente gasta, né? E porque, como consequência disso, a gente vai ter problema de obesidade. Eu sei bem disso, porque vocês devem ter visto uns vídeos mais antigos aí. Eu pesava em torno de 30 quilos a mais do que eu peso hoje, né? O que é isso? É ingestão de alimentos em excesso, né? Além do que o corpo utiliza. E uma tendência genética à obesidade também, né? Tem pessoas que têm uma tendência maior a aumentar o peso. E aí isso acaba tendo algumas consequências. Por exemplo, eu tive muito problema de colesterol alto, né? E por isso acaba que a gente tem que melhorar essa situação de obesidade. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vocês devem ter visto nas aulas aí que eu coloco uns exercíciozinhos que a gente precisa tentar responder, né, depois no final, mas o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma de taxas do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa de colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta a classificação de acordo com as taxas de LDL adultos. Então, ao quadro aqui. O que é LDL ótimo? É menor que 100. Muito alta é acima de 190, tá? O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou redução de mais 20% da taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação de LDL do paciente é... Vocês percebem que o Enem tem essa característica de interdisciplinaridade, né? Isso aqui, na verdade, é uma questão de matemática, concordam comigo? Né? Sim. É de porcentagem, né? Só que usa um assunto da biologia. Outra questão que eu trouxe, né? O fitato, presente em diversos cereais, apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de ser digerido por animais monogástricos, como é o caso dos cavalos, tá? Por esse motivo, muitas rações ricas em cereais contêm na formulação final a enzima fitase, então colocam uma enzima que é um aditivo. O esquema de ação dessa enzima sobre o fitato é representado na figura. Então está aqui o fitato e a fitase entra aqui e tira o amido dessa cadeia. Se ele ficasse grudado nessa cadeia, ele não seria digerível. Agora, quando a fitase chega, tira o amido dessa cadeia, tira a proteína dessa cadeia, tira o cálcio dessa cadeia, todos esses nutrientes ficam disponíveis para o animal, tá? Então, a adição de fitase nessa ração acarretará um aumento da eliminação de produtos nitrogenados, disponibilidade de nutrientes, desnaturação de proteínas, assimilação de fitato e absorção de amido, né? Então, a gente vai ver depois a resposta, tá? Começando aí nos falar dos glicídios, os glicídios, então, como a gente tinha falado lá no começo, são os açúcares.
O alimento que é rico em glicídio, ele é um alimento energético. Ele vai ser importante para fornecer glicose para suas células, para você fazer respiração celular e ter ATP para o seu metabolismo, tá? Todo mundo conhece essas palavras que eu falei? Respiração celular, ATP, sabem o que é isso? Não. Respiração celular, sim. O ATP eu não lembro. O que é a respiração exatamente. celular? É a quebra do açúcar, né, professor? E aí, as organelas, tem uma organela específica, eu não lembro o nome, que consegue colocar o oxigênio dentro da célula. Tem uma organela específica, alguém lembra o nome dessa organela específica? Que é a casa de forças da célula. Vai, Felipe, eu acredito em você. Não, professor, é que eu tô testando aqui, ver se o microfone tá funcionando direito. Isso, Ricardo, as mitocôndrias. Já ouviram falar nas mitocôndrias? Já. A mitocôndria é uma organela bem interessante. Primeiro, a gente herda todas as mitocôndrias que a gente tem da nossa mãe. Ela tem um DNA próprio e o DNA da sua mitocôndria é igual ao DNA da mitocôndria da sua mãe, que é igual ao DNA da mitocôndria da sua avó, que é igual ao DNA da mitocôndria da sua bisavó. Então, quer dizer, é muito interessante para a gente traçar a ancestralidade, né? Porque... Professor... Mas seu do pai? Do pai, o que acontece? As mitocôndrias que vêm no espermatozoide... Vocês lembram que a gente é a junção do espermatozoide com o óvulo, né? Sim. E o óvulo é uma célula grande que fica parada, enquanto os espermatozoides são células bem pequenininhas que nadam muito rapidamente para tentar chegar no óvulo. E esse esforço do espermatozoide para chegar no óvulo acaba que mata as poucas mitocôndrias que ele tem. Ele extrapola a capacidade da mitocôndria e elas acabam morrendo. Então, chega praticamente só o núcleo do espermatozoide no óvulo. E o núcleo... Caraca, o bagulho é uma guerra mesmo, hein, professor? O resto fica para fora. Então, quem tem as mitocôndrias que vão se reproduzir e dar mitocôndrias para você é o óvulo. E o óvulo é de origem materna, né? Então, a gente não tem mitocôndrias com DNA igual dos nossos pais. Geralmente, né? Isso não acontece. Do nosso pai, né? A gente tem um DNA igual ao da nossa mãe. E aí é um DNA muito interessante para traçar a ancestralidade, né? Tentar ver, tipo, da onde que veio aquela população e tal. Consegue fazer essa coisa. Mas tudo isso eu estou falando só para falar que a respiração celular acontece na mitocôndria e que a respiração celular ela é a quebra da glicose, né? A queima da glicose. Quando eu queimo alguma coisa, essa coisa sai de uma coisa grande para um monte de coisinhas pequenininhas e sai energia térmica dali, não sai? O fogo fica quente. Isso está acontecendo dentro das suas células, né? Ela pega a glicose, taca o oxigênio em cima, faz a queima, sai gás carbônico e água e ATP. O ATP é uma molécula que é a energia que a sua célula usa para sobreviver, se reproduzir, né? Então, isso que é o ATP. E para fazer ATP, o nosso organismo usa os açúcares. E os açúcares que eles usam são os que vêm de cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, frutas, né? E também da carne, né? A carne também tem açúcar, né? Ou outros alimentos. Beleza? Beleza. Professor, uma perguntinha. Se você, por exemplo, faz um exercício físico, as suas células têm o mesmo tempo de vida do que de uma pessoa que não faz tanto exercício físico? Por exemplo, um atleta profissional faz muito exercício físico, porque aí tem uma demanda de oxigênio na célula muito maior do que quem não pratica. A renovação celular de pessoas ativas tende a ser mais rápida, né? As células morrem e são repostas mais rapidamente, assim, geralmente. Mas, de forma geral, o exercício físico... Pera aí, gente, que a porta ali, meu filho não fechou direito, tá batendo. De forma geral, o exercício físico, ele melhora o metabolismo no geral, né? Ele reduz gordura livre, ele melhora
as divisões celulares, melhora a capacidade. O sangue, Ricardo, ele vem do tecido hematopoético. Esse tecido hematopoético é conhecido popularmente como medula óssea. Já ouviu falar na medula óssea? A medula óssea não é a medula espinhal, é uma confusão muito normal o pessoal pensar que a medula óssea é aqui da nossa coluna, né? Mas não é não, a medula óssea ela está nos nossos ossos longos e chatos. Está na bacia, está no fêmur, tá? É o que a gente já ouviu falar de doação de medula óssea, quando a pessoa tem leucemia e precisa de doação de medula óssea? Sim, eles tiram do quadril, né, professor? Tira do quadril, né? Tira do quadril para colocar na outra pessoa, com a esperança de que a sua medula óssea pegue na outra pessoa, né? E passe a produzir células do sangue normalmente, que é o que não está acontecendo com a medula óssea da pessoa que está doente, tá? Bom, se eu comer esses alimentos, eu vou ter um bom suprimento de açúcar para o meu corpo, tá? Então, são fontes, as principais fontes de glicídio são fontes de energia. Esses glicídios são oxidados na respiração celular. A gente consegue usar para isso também proteínas e gorduras, só que é um processo mais complicado e mais difícil. E para vocês terem uma ideia da energia que a gente gera, 1 caloria é a quantidade de calor para aumentar em 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de água, é assim que mede a caloria. 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. E para vocês terem uma ideia, uma maçã tem em média 70 quilocalorias. E a dieta recomendada para uma pessoa normal é em torno de 2000 quilocalorias, né? Já ouviram falar dessa dieta diária recomendada? Sim. Não. Mas também varia de pessoa para pessoa, né, professor? Dependendo do que ela trabalha. Sempre. Tudo varia de pessoa para pessoa. É a média, né? A gente sempre faz essas afirmações baseadas na média. Geralmente é isso, costuma ser assim, né? Biologia, quando a gente está falando essas coisas, a gente não tem como falar, tipo, é assim sempre, né? A maior parte das vezes geralmente acontece assim, né? Porque vira e mexe aparece uma exceção. Bom, para nos mantermos, nós precisamos consumir a mesma quantidade de quilocalorias que gastamos. E, além disso, além de ser energético, os glicídios são importantes na formação das membranas. Então, aqui tem um desenho de como é uma membrana plasmática de uma célula. Ela tem lipídios, que são essas moléculas que parecem um palito de fósforo com 2 palitos para uma cabeça. Ela tem proteínas, que é essa coisa atravessada grande aqui. E ela tem glicídios, que são açúcares, que fazem o que a gente chama de glicocálix. O glicocálix é importante para reconhecimento celular. É importante, por exemplo, para a célula saber que tem uma célula grudada nela e por isso ela não precisa fazer divisão celular, não tem espaço para divisão celular. Para vocês terem uma ideia da importância desse glicocálix, alguns cânceres são resultados de alteração nesse glicocálix, que para de informar para a célula que ela não precisa se dividir porque o número de células está ok. E aí a célula começa a se dividir sem controle, o que gera um tumor, né? Que é conhecido popularmente como câncer. Beleza? Além disso, outra função, esse glicocálix, sim, pode ser hereditário, é uma questão genética aí. Além disso, esse glicocálix ele é importante, por exemplo, no reconhecimento do espermatozoide pelo óvulo e do óvulo pelo espermatozoide. Só depois que os 2 glicocálix se encontram, rola lá o encaixe, né? Aí que vai ser permitida a fecundação. Se uma célula não reconhece a outra, não acontece fecundação. Por que isso é importante? Imagina aí os animais marinhos. Muitos animais jogam o espermatozoide e o óvulo na água e, tipo, torce para que um encontre o outro, né? Então, poderia acontecer do espermatozoide de uma estrela do mar encontrar o óvulo de um ouriço do mar. E não vai fecundar, porque não vai ter
reconhecimento por causa do glicocálix. Beleza? Sim. Vamos lá. Quais são os tipos de glicídios? A gente conhece eles como carboidratos. Eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares simples, que eles não vão ser quebrados pela digestão, como, por exemplo, a glicose. Ela não precisa quebrar, eu só uso na respiração celular e faço energia com ela. Isso acontece com a glicose, com a frutose, que é rica em frutas, a galactose, que vem do leite, por exemplo. Eu consigo quebrar e fazer energia direto. Os disacarídeos já são a união de duas moléculas de monossacarídeos. Aí vem a sacarose, a lactose, a maltose. Aí já é mais... Eu preciso quebrar para depois absorver. A sacarose, por exemplo, é a junção de uma glicose com a frutose. É o açúcar comum que está disponível aí para vocês usarem no café, adoçar o café. A lactose já é o açúcar do leite. Já ouviram falar? Tal pessoa tem intolerância à lactose. Sim. Sim, né? Então, o que é essa lactose? É um açúcar do leite que, se eu não consigo quebrar porque eu não tenho a lactase, a lactase é a enzima. Em torno só de 60% da população tem lactase naturalmente, porque a lactase é uma enzima que, de forma geral, a gente produz quando está sendo amamentado, mas depois para de produzir. Só 60% da população humana continua produzindo. Porque o consumo de leite na nossa história evolutiva é uma coisa muito recente. E não é todo mundo que tem essa capacidade de produzir a lactase. E seria algo meio inútil, né, professor? Porque o leite de vaca e outros animais não não tem tanta carga nutritiva quanto o materno, né? Não, o leite materno, pensando em nós como seres humanos, é mais importante, principalmente na fase da vida que ele vem. Ele é um alimento único, né? Cheio de propriedades. Mas o leite de outros animais, como vacas, cabras e tal, também é bastante nutritivo e pode ser utilizado. O detalhe é que algumas pessoas não conseguem quebrar esse açúcar. E essas pessoas que não conseguem quebrar esse açúcar, que é a lactose, vão ter problemas muitas vezes intestinais e até tipo, questão de vômito e tal, né? Porque como a gente não quebra o açúcar naturalmente, ele vai para o intestino e lá ele é fermentado pelas bactérias da nossa flora intestinal. E isso gera gases, né? Gás carbônico. E muitas vezes esse excesso de gases causa dor, desconforto, diarreia, né? Que são problemas que incomodam consideravelmente. Hoje é bem fácil de achar na farmácia, tem um comprimidinho de lactase. Então a pessoa que tem a dificuldade em quebrar, né, a lactose, essa intolerância à lactose, quando ela vai fazer o consumo de queijo, sorvete, iogurte, leite, ela toma esse comprimido e esse problema é solucionado naquele momento. O professor, tem uma coisa interessante, eu não sei como é que funciona exatamente, mas eu tenho um primo que é intolerante à lactose, e mesmo ele tomando a enzima, a lactase, né, mesmo assim ele passa mal, mesmo não consumindo uma quantidade muito grande de leite. No caso, uma vez ele comeu um bolo, um pedaço de bolo, ele passou mal, mesmo tomando a lactase. Existe diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à lactose, né? A pessoa, quando é alérgica ao leite, não adianta tomar lactase, né? Ela vai ter uma reação alérgica, que é de sistema imunológico. Ultrapassa o sistema digestório, tá? Às vezes é isso que seu primo tem. Não é só a intolerância à lactose. Ele pode ter uma alergia à proteína do leite. Tem outros motivos que fazem as pessoas não se darem bem com leite e derivados, tá? Não precisa ser só a intolerância à lactose, não. Bom, além dessa sacarose e lactose, tem a maltose, que é a união de duas moléculas de glicose, que está presente em sementes germinando. Eu pus aqui uma semente de trigo germinando. Vocês já ouviram falar em cereais maltados ou malteados? Eu já ouvi falar de cerveja. É da cerveja, exatamente.
Tá? Um cereal maltado ou malteado é um cereal que é colocado para germinar, ele transforma todo o amido em maltose e aí é torrado para a germinação e aí fica com o malte, tá? Que é a maltose. Esse que é o cereal maltado. Certo? Faz todo sentido, professor, faz todo sentido. O que seria duplo malte? É porque usou mais de um tipo de malte. Porque o malte ele tem vários tipos, né, para fabricação. Deve ir de trigo, aí deve ir de milho. Não, às vezes mesmo a cevada, mas aí tem a cevada de uma variedade, a cevada de outra. Eu não lembro os nomes das variedades de cevada agora, mas existem vários tipos de cevada. Eu ficaria surpreso se o professor soubesse, professor técnico em chopp. Não, eu já fiz cerveja em casa, mas na época eu fazia com um amigo que entendia mais, e aí ele que sabia os nomes das coisas, eu mais ajudava do que fazia mesmo. Mas o cereal maltado é isso, é um cereal que começou a germinar e essa germinação foi interrompida. E aí ele é rico em malte, em maltose, né, que é um açúcar disacarídeo de glicose. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Os polissacarídeos são o amido, o glicogênio e a celulose. Então, o amido está onde? Está nos cereais, nas raízes, né, que são nossas principais fontes de energia na alimentação de uma pessoa normal. O glicogênio está nas carnes, né, no fígado, o fígado é uma grande reserva de glicogênio. No iogurte, né, derivados de leite. E a celulose. Ah, não, gente, aqui eu achei que era iogurte, na verdade não, aqui é a celulose de papel, tá? Eu pus essa foto e esqueci o que era. Vocês já ouviram falar no papel? Todo mundo, né? Apesar de estar saindo da moda, né, o papel, mas a celulose, a gente extrai a celulose de árvores, né, como o eucalipto, né, e aí purifica ela e faz o papel. Uma coisa interessante sobre a celulose é que ela é um polissacarídeo não digerível por animais. Então, um animal que tem uma dieta rica em grama, que é quase que só celulose, ele só consegue sobreviver porque ele tem no intestino dele bactérias que são capazes de quebrar a celulose e fornecer a glicose para ele. Ainda assim, essa digestão é bem difícil, por isso que esses animais geralmente são ruminantes. Já ouviram falar dos ruminantes? A vaca é um animal ruminante. Ela rumina, ou seja, vomita para a boca dela mesmo. E interessante que ela tem 3 estômagos. Elas são 2, né? São digástricos, né? São 2, professor? É que um deles é dividido em 2, né? Mas são 2. Então a vaca mastiga, engole, vai para um estômago, passa um tempo fermentando, aí volta para a boca, ela mastiga de novo e engole de novo, vai para o outro estômago para mais um tempo de fermentação. E só assim ela consegue absorver a glicose que está disponível na celulose, tá? Então, se a gente comer folhas como alface, rúcula, essas folhas que a gente geralmente come, a celulose que está ali não vai ser digerível. E aí ela vai entrar como nutriente fibras para a gente. Ouviram falar que é importante ter uma alimentação rica em fibras? Sim. As fibras geralmente são a celulose que a gente não consegue digerir e que vai formar as fezes, isso mesmo, fazer o cocô bonito. Beleza? Então, a alimentação rica em fibras é em vegetais, né? Além disso, tem polissacarídeos nitrogenados, como a quitina. Todo mundo aqui já deve ter visto, pelo menos alguma vez na internet, um camarão, né? O camarão, ele pode vir com a casca ou sem a casca, né? Casca. Essa casca do camarão é um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é formado de quitina, tá? Que é um polissacarídeo nitrogenado. A gente também não digere ele, tá? A gente não consegue digerir. Então, se eu como camarão com casca, a casca não vai ser digerida. A gente joga fora a casquinha do camarão, cara. Isso.
Na culinária, quando a gente tem camarão com casca, a gente tira a casca e usa a casca para fazer um caldo, né? Que aí vai ficar um caldo com gosto de camarão, e você pode fazer um arroz com gosto de camarão, que foi o gosto que você tirou da casca. Genial. E outro também, não sei, é comum aqui em Campo Grande, às vezes, em uma época do ano, a gente andar, primavera eu acho que começa, e ver aquelas cascas de cigarra nas árvores. Já viram isso? Sim. Sim, professor. Usava de... Como que é o nome? Tocava nas gurias que ficavam brincando comigo. Ou colocava de broche na camisa. As cascas de cigarra são exoesqueletos delas também. O que acontece? A cigarra passa a maior parte da vida dela embaixo da terra, se alimentando nas raízes das plantas. E quando chega a época reprodutiva, ela sai, né, da terra e sobe numa árvore para fazer uma muda, que é uma troca desse exoesqueleto, porque ela vai crescer e vai ganhar asas para ir se reproduzir, né? E aí aquela casca que a gente acha na árvore é o exoesqueleto antigo, que ela trocou e deixou para trás. Tem a lenda, né, que a cigarra sobe na árvore e canta até explodir. Vocês já ouviram essa lenda? Já. Então. Mas não é isso que acontece, não. Ela não explode, tá? Ela só troca de exoesqueleto. E aí os lipídios. Os lipídios são as gorduras e óleos, né? Eles vão estar presentes no leite, na gema dos ovos, nas carnes, nos óleos, nos frutos, né? Várias origens aí. Eu até pus aqui, né, Já viram a diferença do ovo de granja, né, até um ovo semi-caipira e um ovo caipira, né? Que vai de acordo com a alimentação da galinha, a gema do ovo vai mudando. A gema do ovo é riquíssima em lipídios. Já a clara, que é essa parte branca, ela é só proteína, tá? Só tem proteína na clara. Por isso que o pessoal que faz exercício, né, muitas vezes faz o tal do omelete de clara, já viram? Ah, tem que comer clara, não pode comer a gema do ovo. Eu acho que era do Bambam. A Graciane que o pessoal zoa, né, que come tipo 50 ovos por dia quase. A mulher, acho que ela precisa de uma granja só para ela. Sabe aquela Graciane, mulher do Belo lá, né, que eu já vi falar. Professor, ela tem mais músculo que eu, professor. Mas ela tem mais músculo que a maioria dos homens e mulheres do Brasil. Professor, se juntar eu, o Wesley e o Eduardo Frois, professor, ela tem mais músculo que a gente. Olha, os meus músculos são definidinhos, hein? Vai começar a disputa de músculo agora. Então. Professor, comecei a fazer academia. Vou ficar bombado. Dá uns 3 meses aí eu vou voltar gigante. Vai ficar grandão. Boa sorte. Eu não queria falar nada não, mas o Wesley sempre perdeu pra mim na queda de braço. Ó. Come bastante clara de ovo, porque a clara de ovo é rica em proteína e faz músculo, né? Proteína é importante fazer músculo. Mas isso vocês vão aprender na aula de proteínas que vocês vão assistir depois que a gente terminar essa aqui, tá? Então, gema, azeite, né, óleos, algumas frutas como abacate. O abacate é riquíssimo em lipídios, tá? A capinha de gordura da picanha, né? É lipídio também. As castanhas e amêndoas são ricas em lipídios também. Professor, eu descobri agora. Sabia que a carne mais cara do mundo é japonesa? É o Kobe. É uma carne. O Wagyu, carne de nível A. É o bife de Kobe que eles chamam. Nível A. Do Japão. É muito louco, professor. A carne parece. Cara, é muito estranha a carne. Ela tem uma alta taxa de gordura entremeada, né? Isso dá maciez e sabor. A gente tem criação de Wagyu aqui, viu, no Brasil. Alguns descendentes japoneses de interenos fazem a criação. Professor, eu descobri não, meu pai que já foi pra lá falou que tem até musiquinha pros bichinhos lá. Tem musiquinha, aí tem um cara que fica fazendo massagem na vaca, o outro fica fazendo carinho na vaca. Eles são criados. Que botam música clássica pra eles ouvirem. Dá bastante dinheiro, né? O pessoal cuida. Bom. Eles colocam a música do Free Fire pra tocar no meio da criação. Aí nasce com um corno maior. Tá. Pra gente,
Por que o lipídio é importante? Ele é uma importante reserva de energia, né? Então, 1 grama de lipídio dá 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de açúcar, né, de glicídio, dá só 4 quilocalorias. Então, ele é mais energético que o açúcar. Eles são hidrofóbicos, então isso faz com que eles possam ser armazenados sem água, né? O que permite que eu armazene mais energia num menor volume em relação aos glicídios que são hidrofílicos, mas as gorduras em excesso trazem problemas, né? E quando eu como muito açúcar, o meu corpo transforma esse excesso de açúcar em gordura, porque permite uma melhor reserva. Professor, uma perguntinha. Olha, eu não sei muito desse negócio aí. Mas, por exemplo, um lutador profissional, ele tem um gasto de energia muito grande por causa do treinamento, né? Ele pode consumir uma quantidade muito maior de lipídios, né? Por exemplo, porque eles falam que gordura da vaca Quem vai faz falar, mal, né? quem vai falar isso vai ser o nutricionista, né? Ele que vai decidir como que vai ser a dieta de cada atleta, para cada biotipo, porque tem atleta que vai precisar de uma dieta mais rica em lipídio, outro é melhor que use carboidrato. Então isso vai variar muito, e aí geralmente vai ser um nutricionista e um médico nutrólogo que vão Renato Cariani. pensar em o que a pessoa vai comer, quais suplementos ela vai tomar, né? Se precisa de suplemento. Então, esse negócio da gordura fazer mal pra gente vai de pessoa para pessoa também. Não, gordura é necessário pra gente. A gente tem que comer gordura, senão, até mesmo, por exemplo, o colesterol. O colesterol, ele é essencial para estruturação de membrana celular. Mas se ele tiver em excesso, ele se acumula em veias e artérias e causa infarto e derrame. Então, tipo, a gente tem um limiar que pode ser consumido. Além daquele limiar, ele passa a ser um problema. Isso acontece com açúcar, isso acontece com proteína, isso acontece com gordura. Todos os nutrientes, até água, se a gente consumir demais, mata. Tá? Então, Esse negócio de evitar comer coisa é mais pro fisiculturismo mesmo, não é meio pra lutador, não. Porque no fisiculturismo que tem uma dieta pra cada estilo de corpo que o cara quer. Tipo, quando o cara tá indo pro campeonato, faz uma dieta que ele vai comer, tipo, muito carbo pro corpo dele crescer. Aí, tipo, quando ele quer secar, ele vai fazer uma dieta pra ele secar. A dieta mas não tem, tipo, variável. o lutador não tem esse negócio de evitar muito, tipo, gordura. Tipo, ele tem uma dieta dele, mas não era evitar, era porque, tipo, assim, comer gordura, as pessoas esse falam muito que comer carne muito gorda arroz, faz mal. principalmente. Minha mãe entrou numa pira agora, ela não come mais arroz, não come nada. Ela come só carne e salada. Ela tá nessa. Ela tá E não fazendo o que emagrece. chama de regime cetônico. O que é o regime cetônico? A gente não consome carboidrato, e aí o seu corpo tem que obter energia dos lipídios, né? E das proteínas que você está consumindo. É um regime que existem muitos apoiadores dele, tá? Gera emagrecimento, muitas pessoas dizem que se sentem mais dispostos com essa dieta, mas ele tem algumas consequências demonstradas, por exemplo, aumenta a acidez do sangue, né? E aí, para lidar com essa acidez do sangue, seu corpo aumenta a produção de corpos cetônicos, que pode gerar mau hálito, pode gerar diarreia, né? E daí tem organismo que não aguenta ficar sem carboidrato, tem organismo que já se dá bem com isso. Então, é uma coisa que varia mesmo de uma pessoa para outra, não tem jeito. E é sempre bom ter um nutricionista, né, professor? E é um nutricionista, o nutricionista é o profissional adequado para essa decisão, né? Qual que vai ser o tipo de dieta que melhor se encaixa naquele tipo de pessoa e para aquele tipo de atividade física, né? Quais são os tipos de lipídios disponíveis? A gente tem os glicerídeos, que são as manteigas, estão presentes nas manteigas, nos queijos, nos ovos, banhas e óleos vegetais, e são abundantes nos alimentos, né? E estão presentes nas nossas células adiposas.
Tem os acilglicerídeos, que são os gliceróis e ácidos graxos, que também são, e também os triglicerídeos. E as gorduras saturadas, que são as gorduras sólidas, como, por exemplo, a capa de gordura da picanha, tá? É uma gordura saturada. E as insaturadas, que são as gorduras líquidas, que são os óleos vegetais, como o azeite, o óleo de soja, tá? Que são os insaturados. As ceras. As ceras, elas são importantes na proteção de cavidades como as nossas orelhas, né, os ouvidos, estão nas superfícies dos frutos. Já pegaram uma maçã e tentaram lustrar ela, não? Já fiz isso, hein, professor? E ela fica bem brilhante, né? Geralmente. Você pega a maçã com um paninho macio, vai passando o paninho nela assim. Inclusive, professor, teve uma época... Professor, eu trabalhava um negócio de fruta, aí eu tinha que ficar fazendo isso para as frutas ficar brilhantes, para tirar foto, essas coisas. Teve uma época que estava circulando na internet que os supermercados ficavam passando cera nas maçãs e que fazia mal. Não. Essa cera que fica brilhante é uma cera presente naturalmente no fruto. Ela impermeabiliza o fruto, né? Para impedir que o fruto perca água, porque se ele perder água, ele vai murchar, né? E aí já não fica interessante para o consumidor, né? Que vai espalhar a semente. Eu estou falando no caso do ambiente natural, né? O objetivo de uma planta ter fruto é o quê? É algum animal ir lá comer aquele fruto e carregar a semente para outro lugar para que uma outra planta germine em outro lugar. E assim a planta vai distribuindo seus descendentes, né? Então essa cera impermeabiliza. Além disso, as abelhas fazem a cera para fazer o favo de mel, né? Tem vários locais onde essa cera é utilizada. Tem também os álcoois de cadeia longa com ácidos graxos, né? Eles são formados por álcoois de cadeia longa com ácido graxo e protegem contra germes, reduz a perda de água, dá brilho. Ela tem uma característica bactericida, né? Mata bactérias, mata fungos, né? Então ela é uma proteção mesmo. Por isso que na nossa orelha tem cera, né? Vai impedir que bactérias, fungos entrem lá dentro e sintam a vontade no lugar para se reproduzir e infectar o lugar, tá? Outro tipo de gordura são os fosfoacilgliceróis. Eles são os ácidos fosfóricos mais moléculas nitrogenadas mais álcool e ácido graxo. Né? Tá aqui. Eles têm uma extremidade polar e outra polar, e eles são responsáveis por formar a nossa membrana plasmática. Olha lá, um desenho esquemático da membrana plasmática, é uma bicamada de fosfolipídios, onde a parte hidrofílica fica para fora e a parte hidrofóbica fica no meio. Tá? Outro exemplo de lipídio são os hormônios sexuais. Já ouviram falar em testosterona e progesterona? Sim. Os nossos hormônios sexuais, né? São muito importantes também. Se eu não me engano, testosterona é do homem. Testosterona é o hormônio masculino, sim. Mas mulheres também produzem testosterona na suprarrenal, né? Mas a taxa Só que em quantidade menor, né, professor? é muito inferior, com certeza. Vai ser a testosterona que vai dar as características secundárias do sexo masculino. Engrossamento da voz, desenvolvimento de músculo em maior quantidade do que geralmente as mulheres, né? Extremidades maiores, geralmente o homem tem mão maior do que mulher, né? A testa geralmente também é maior nos homens, o formato do rosto é diferente, barba, né? Tudo isso é consequência da testosterona agindo a partir da puberdade, tá? E do DNA da pessoa, né? Porque cada pessoa tem um formato. Colesterol é um esteroide também, importante, mas sim excesso pode ter problemas. E a vitamina D, já ouviram falar na vitamina D? Sim. É a da. Ô, professor, perguntinha, a vitamina D vem 100% do sol ou você consome alguma coisa e depois desbloqueia ela? Há alimentos ricos em vitamina D, mas de forma geral os alimentos trazem um formato dela que não é disponível para o nosso corpo. E ela só se transforma na vitamina D utilizável após a exposição ao sol. Sim, não são todos os esteroides que são proibidos, né?
não pode tomar testosterona em excesso, né? Que aí a mulher acaba tendo o efeito anabolizante. Mas o hormônio feminino ela pode tomar como anticoncepcional, que não vai ser, não vai ter efeito anabolizante, né? Mas é muito complicado o que atleta pode ou não tomar, né? Vira e mexe acontece um caso que o cara estava tomando às vezes um remédio para pressão e aquele remédio vinha com uma substância lá e aí tipo desgraça a carreira do cara porque o médico não prestou atenção na hora de receitar um remédio. Aconteceu com aquele Rufino, vocês lembram do Rufino, que conheceram o Rufino? Que é da canoagem, ele era peão e aí caiu do cavalo, fraturou a coluna, ficou quase que paraplégico. E aí descobriu a canoagem, e hoje ele é atleta paralímpico da canoagem, ele é daqui de Campo Grande, e tá lá na Paralimpíada. E aí ele tava tomando um remédio para pressão, ele mora hoje no litoral paulista, porque tem lá o lugar que ele treina canoagem, e aí ficou em falta o remédio para pressão dele, e o médico trocou a medicação. E aí a outra medicação tinha uma substância anabolizante lá e ele acabou caindo no antidoping. Teve que fazer todo um processo tal para conseguir ir para a Olimpíada aí esse ano. Passou por um perrengue aí por causa disso. Bom, finalizando a nossa aula, vamos voltar para o exercício. Vocês fizeram a conta? Se o cara tinha 280, reduziu 25%, vai para quanto? Não fiz a conta, mas eu faço aqui rapidão. O senhor me autoriza? Faz aí, vamos ver. Ó, 25% de 280. Dá exatamente 7 mil. Dá 70 quilos. Ele reduziu 70 quilos de 280. Que quilos, cara? Do que você tá falando? 270 gramas. 210 gramas. É miligramas por decilitro, pô. 280 menos 25% foi para 210. Exatamente. Aí ele reduziu mais 20%, menos 20% foi para 168. Quer dizer, aonde que tá? O colesterol dele continua alto, né? Acho que até pus o resultado errado ali, mas continua alto, né? E a questão do fitato, quando eu disponibilizo o fitato, o que acontece? Eliminação de produtos nitrogenados, maior disponibilidade de nutrientes, desnaturação de proteínas. Absorção de amido. Absorção de amido? Ele retirou o amido, o senhor disse. Mas não é só o amido, né? Quer dizer, ele disponibiliza vários nutrientes, eu falei. Ele disponibiliza o amido, mas vai disponibilizar essa proteína com o cálcio aqui também, e a molécula de cálcio. Então, vários nutrientes têm a disponibilidade aumentada. Olha onde a fitase acontece. Ó. Certo? Certinho. Pessoal, o que eu queria fazer de atividade síncrona com vocês hoje era isso, tá? Eu vou disponibilizar essa gravação lá, e aí eu vou pedir para que vocês aproveitem o que sobra de aula, que é aproximadamente meia hora, para assistirem a videoaula de proteínas que está lá disponível no EAD para vocês. Combinado? Ok. E aí, semana que vem a gente tem uma aula que é sobre as teorias da origem da vida e vai ter um questionário que vai ser a atividade avaliativa dessa parte para vocês. E aquele questionário, professor, que o senhor deixou para nós fazermos sobre água? Tá lá para vocês fazerem. Não, mas quando o senhor vai corrigir? Talvez essa semana. Mas não tem pressa, não. Só precisa para fechar o semestre. Beleza? Você tá ansioso para saber a nota, é isso? Ô, professor, rapaz, aquela atividade eu fiz com tanto cuidado. Depois da desgraça que aconteceu no sábado, eu tive que fazer tudo cuidadosamente, as provas. Ricardo, você